Oi gente, eu sou Diogo Ater e bem-vindos ao canal. Hoje vocês vão me acompanhar naquele estudo de natureza morta ali atrás e através dele vamos ver um pouquinho sobre alguns conteúdos importantes dentro da pintura a óleo. Entre eles materiais, diferenças entre óleo e solvente, diferentes abordagens e elementos da luz e também sobre como trabalhar com a luz, com o pincel e a tinta. Tá bem? Vejo vocês no vídeo e valeu! Então pessoal, aí eu estou traçando o desenho como eu sempre faço, direto com a tinta, no pincel, tinta diluída em solvente. Sem muita preocupação, até porque esse é um estudo. Estudo geralmente a gente faz pequeno e serve para registrar alguns parâmetros de cor e composição para que ao trabalhar no quadro final, geralmente em dimensões maiores que o estudo, a gente tenha mais informações e acredite, durante uma pintura, tudo que você não quer é ter dúvidas ou arrependimentos. Você quer apenas que a pintura flua. E para isso o estudo de cor vai ser seu melhor amigo, né? Além do mais, é muito divertido produzir. E para fazer estudo, como vocês podem ver aí, eu gosto de usar papel e não tela. Existe toda uma gama de papéis que aceitam tintas das mais diferentes mídias, assim como existem receitas para preparar alguns tipos de papéis para receber a tinta a óleo. Essa folha que eu estou usando, por exemplo, é um papel que aceita bem a tinta a óleo e também a tinta acrílica. Se vocês quiserem mais especificações, é um bloco da Canson, da linha Graduate, tamanho A3, mas eu dividi ela pela metade porque eu só uso esses papéis para fazer estudos mesmo e não precisa ser muito grande. Eu até prefiro que não seja. E a gramatura é de 290 gramas e vem com 20 unidades. Não é um papel barato, tá, gente? Esses papéis de tinta e tal. Esse bloco acho que foi quase R$100, por exemplo. Mesmo assim, né, era o que tinha melhor custo-benefício para mim. Afinal, vem com 20 folhas, então é bem mais em conta que eu comprar 20 telas. E eu nem estou falando aqui da dificuldade que é acondicionar 20 telas em casa. E além do mais, né, como eu já comentei, eu divido essas folhas pela metade. Então no final eu tenho 40 folhas para fazer estudos. Então esse é um papel com bom custo-benefício para mim. E é isso que você precisa levar em consideração antes de fazer esse investimento. Usar papel irá suprir as suas necessidades? E se sim, qual modelo seria melhor para você? E se você já está acostumado com papel, coloca nos comentários as suas indicações. O que você gosta de usar? Uma dúvida muito frequente dos alunos é a diferença entre solvente e óleo. Uma explicação simples seria dizer que solvente serve para limpar o pincel. O óleo serve para aumentar a elasticidade da tinta para que ela corra mais fluida pela tela. Agora, se você vai pintar em várias camadas, então o certo é pintar com a tinta mais aguada, mais fina, né? Ou seja, com mais solvente primeiro, e depois ir aumentando gradativamente o óleo a cada camada. Sempre desse jeito, tá, pessoal? Tinta fina abaixo da tinta grossa, porque a tinta grossa com mais óleo, ela tem um poder de dilatação maior. Então, com as diferentes temperaturas do nosso clima, a tinta com mais óleo tende a contrair e expandir mais. Logo, se você colocar uma tinta mais aguada sobre ela, essa tinta aguada sem a mesma capacidade de expansão irá sofrer tensão da camada grossa e irá começar a craquelar. Craquelar são essas micro rachaduras que a gente encontra em tantas pinturas. Em decorrência desse erro, as pinturas elas perdem qualidade e durabilidade. Então, se você for trabalhar com camadas, vai trabalhando de acordo com essa hierarquia, uma tinta mais aguada, mais dissolvida, insolvente no início e nas próximas camadas vá deixando a tinta mais pesada de óleo. As quantidades de solvente e tinta, óleo e tinta e as quantidades de camadas, isso é do gosto do artista.
mas a lógica é sempre a mesma. No nosso caso aí, eu estou fazendo uma pintura alla prima, ou seja, é abordagem direta. Logo, eu já saí utilizando óleo desde o início. Falando em pintura alla prima, para você que não sabe o que é, eu vou explicar. Pintura alla prima é aquela pintura que você faz de uma vez só, em uma sessão, jogo rápido, uma pintura com mais frescor. A tinta e as pinceladas são mais jogadas e requer um pouco mais de experiência para se conseguir algo de qualidade, pois é uma pintura que é realizada com uma certa velocidade. Precisa ser assim, pois você tem um tempo limitado para terminar. Então, nesse tipo de pintura, a abordagem que usamos é a direta, que é a aplicação de cor final ou algo perto disso na tela, trabalhando molhado sobre molhado. Já a pintura indireta é a pintura que a gente faz por camadas. Ela é mais lenta, porque a cada camada você tem que esperar ela secar para poder trabalhar a próxima. É na abordagem indireta que muitos artistas gostam de fazer camadas como a underpainting. Se vocês acharem que esse é um bom assunto para um próximo vídeo, comenta aí, me deixa saber. Já sobre o trabalho de pincel, quanto ao brilho, usamos uma técnica chamada empasto. Muita tinta, bastante branco, dá uma tonalizada nesse branco e você faz ali um ponto, quase uma textura de argamassa mesmo, para conseguir aquele impacto, evitando o máximo possível retoques. Se precisar retocar muito, tire o brilho e recoloque. Sabem o que é legal de pintar também? O joinha e o botão de inscrição. Dá essa força aí, vai! O alho foi um dos elementos mais complexos dessa pintura, devido à variedade de cores. Vocês podem ver aí que eu estou colocando uma primeira camada de um vermelho óxido transparente, azul ultramar e verde VC. Depois eu comecei a misturar ocre e amarelo nessa mistura, para poder colocar os reflexos dentro dele. Em seguida joguei um laranja com um pouco de verde VC na base de sombra dele. E depois coloquei branco, azul hortênsia e óxido no topo, alternando essa mistura com azul ultramar e óxido, bastante amarelo ocre e branco, que são as luzes quentes. À medida que a luz foi ficando mais intensa, coloquei mais branco nesse azul hortênsia com um pouco de óxido. Óxido que eu falo, o vermelho óxido transparente. Antes de definir a iluminação final do alho, eu decidi ir para o fundo, né, e pintar um pouco mais, deixar a pintura um pouco mais pronta, para que eu pudesse ter dados suficientes para avaliar o quão iluminado eu quero que o alho fique ao final da pintura. Essa pintura de fundo é uma mistura de azul hortênsia, ultramar e com um pouco de alizarim e um pouco de óxido. Essa base amadeirada, que até agora eu não comentei, é uma mistura de terra sena queimada com azul ultramar, um pouco de alizarim crimson e um pouco de laranja, com branco em alguns momentos. E quando eu falo branco, é o branco titânio. Eu aproveitei para já fazer o fundo da garrafa de vidro, porque claro, né, uma garrafa de vidro é transparente.
Pessoal, eu tenho que descrever as misturas e as tintas, porque a câmera que estava filmando a minha paleta teve algum problema e não captou. Mas nos próximos vídeos eu vou tomar cuidado para isso não acontecer de novo. Os tomates que eu não comentei até agora foram feitos com a parte da sombra com óxido e vermelho cádmio e azul. E as partes da luz eu fui trabalhando mais com vermelho cádmio e alizarin crimson, vermelho cádmio e china, vermelho cádmio e laranja. E quando eu falo vermelho cádmio, é o vermelho cádmio claro. O talo do tomate, principalmente esmeralda e óxido na sombra, e verde VC e amarelo cádmio na luz. Aí estou usando amarelo cádmio claro e médio, e no centro da garrafa e nas bordas a mesma mistura com um pouco do verde VC. Do lado esquerdo coloquei mais branco. Aí pintei com uma cor mais viva, praticamente vermelho óxido transparente, e comecei a trabalhar com a sombra, misturando esse vermelho óxido transparente com o azul ultramar. As ervas dentro do azeite foram feitas com verde VC e bastante amarelo. E fiz uns desenhos com mais vermelho óxido. Depois eu decidi dar uma reforçada na luz e sombra da base, usando muito óxido, terracina e azul. Reforcei as luzes do topo da base com branco, ultramar e alizarin. Com branco e um pouquinho do amarelo ocre, eu finalmente fiz as luzes máximas do alho que eu estava aguardando até agora. Eu sempre acho muito importante o estudo da natureza morta. Eu acho que é a mãe do aprendizado na pintura, porque ela nos dá a oportunidade de praticar muito bem os fundamentos. Por exemplo, a iluminação da cena vem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, na parte esquerda dos tomates, vemos ele iluminado. Esse local chamamos de luz própria. No centro da luz própria, tem uma região onde a luz atinge com mais intensidade, resultando em um outro elemento da família da luz. Esse elemento é o brilho. Já na parte direita de baixo do tomate, onde a iluminação direta não chega, temos o que chamamos de sombra própria. E, assim como há dois elementos na família da luz, também temos dois elementos na família da sombra. Esse segundo elemento da sombra chama-se reflexo e vai te ajudar muito a dar credibilidade na pintura de qualquer coisa. Ele é aquele tom mais claro dentro da sombra própria. A origem dele é a seguinte: a luz vem da esquerda, bate na base e ricocheteia para dentro da sombra do tomate. Esse tipo de raciocínio sobre a iluminação servirá para todo tipo de pintura figurativa mais tradicional. E por isso que eu defendo a natureza morta como a melhor maneira para se começar na pintura, pois podemos aprender todas as peculiaridades desse raciocínio em um ambiente didático para iniciantes, pois sempre podemos reduzir os componentes da cena, evitar objetos com planos complexos e também evitar elementos que exijam pinceladas rápidas ou mais difíceis. Então, ganhamos todas essas vantagens e mais dois bônus. A oportunidade de adquirir proficiência na fabricação de cores. E 2, aprender como produzir os mais diferentes tipos de materiais para futuramente, com o tempo e com a repetição necessário para o aprendizado concreto, utilizar esse conhecimento em trabalhos de maior criatividade. Então, natureza morta é ou não é a grande escola da pintura? É com ela que as academias da época de ouro da pintura também iniciavam. E aí temos o nosso estudo de natureza morta terminado, que na verdade eu preciso
colocar um quadro na cozinha e eu aproveitei para fazer o estudo já junto com vocês. E espero que tenham gostado e aprendido com essa pintura. Oi, gente, tudo bom? Tenho mais um recadinho para vocês. Pessoal, eu deixei um link na descrição. É uma aula bônus. Tem explicações sobre materiais, dicas sobre composição, dicas de como desenhar. E durante essa produção, vocês poderão acompanhar os insights artísticos e as decisões que um artista toma durante a pintura. Ao final de tudo, uma conversa sobre mentalidade. Sobre esse material, essa foi a maneira que eu encontrei para estreitar nossa comunicação e assim fazer um conteúdo cada vez melhor. Então não seja bobo, pega o seu material lá,